Foda-se, está cheio de sede, cara. Foda-se, anda lá. Ora, boas, pessoal. Um intervalo para molhar a boca. Como é que é? Está tudo bem convosco? Pá, está... Isto vê-se mesmo que não foi natural. Estás tenso, pá. Estou sempre tenso, eu já te disse. Já, podes começar de novo. Querem um... Como é que é, pessoal? Não, tipo, imagina, nós estamos a dizer para começar de novo, depois isso é para a neta assim, para te envergonhar. Espero eu, Mas pronto. não sou só eu avisado neste programa, que espimo contra moços. A pergunta de pai, o vosso fim de semana correu bem? Não, isso é que estou-me a cagar porque Lá estou eu metendo a merda do cinzeiro outra vez. o que importa é pedir às pessoas para pôr like. Mas Vou isso é, não comentar. posso dizer... oh, é não, no início e no apresentação, final? porque a média da nossa visualização são 9 segundos, temos que aproveitar o início. Então, Percebes? é. Não sei, estou a brincar. Se calhar. Então não se esqueçam de largar o seu like Hoje no é dia vídeo. que Hoje é dia... falta uma semana para o Carnaval. falta. Domingo de Páscoa hoje. Mas, não, cara. Quando é que é o Carnaval? O Carnaval é dia 19. Agora fodeste-me. Não, o Carnaval é terça-feira. Pô. Pois é. Mas meio que isso também não interessa, não é? E o Avante são 4. Por isso mais valemos para o Avante. Ah não, isso é a vida, são 2 dias. Mas pronto, hoje o tema de hoje, que é bom, o tema de hoje é infância barra pré-adolescência, vá? Sim, Sim, é infância. adolescência. Relembrar a nossa infância, que se calhar há pessoal que se vai identificar, com a minha geração, vá. Não é que tenhamos grande diferença de gerações, mas Não, é mais ou menos a mesma. É Sim, geração de 90. vamos acompanhar mais o Naruto ou o Dragon Ball, né? Pelo último episódio. Sim, sim. Tipo, imagina, meio que eu não acompanhei nenhum. Sim. Mas sim, temos quase... Tu és de que ano? Dorama em 93? espanhol, por 93? exemplo, 92. 92, 96. Tipo, há aqui ainda... Eu sou um final de uma década, tu és o início. Eu Sim. nasci no ano em que o Tupac Shakur morreu. O que é que isto... Tupac Shakur. Agora, o que é que isto conta? Para nada. Houve mais gente que morreu nesse ano, por acaso. Quem? Mas não sei. Foda-se. Mas tenho a certeza que houve mais gente. Mas pronto, então vai, chuta aí as tuas... Pá, olha, primeiro As tuas queria caracterizações, saber, tipo, ou- neste tema, né, que é tipo infância, pré-adolescência. Para ti, qual é que foi o teu limite? Quando tu te preparaste este episódio? Qual é que foi o meu limite? Tipo, imagina, é 12, 13, Não, acho que é 14. 14? Sim. É porque é o início daqueles que começas, estás a ver? Já não faz comichão. Não sei se estás a entender. Não estou a entender. Preciso que sejas mais explícito. É aquele início de uma criança, de um homem. Estás a perceber? Estás a falar da masturbação? Sim. Começaste aos 14? Não, eu não me lembro, mas deve ter começado para aí aos 13. Porra, comecei cedo então, pá. Então, 8, 9. mas não saía nada, caralho. Não foi 8, 9. Mas eu também, tipo... A minha turma era Descobri o pessoal tarde. mais velho, por isso eu acho que também fazia com que... Imagina, acho que comecei aos 14. Só tinha a gaita para mijar. Comecei antes. Como agora? Mas nós vivemos também... Imagina, a nossa infância é baseada... Para os dois, não vamos ter aqui um ponto de vista muito diferente, que é... Nós nem a pila víamos, né? Nem os pés Só víamos. deitado para cima, Nós barriga temos para pés. cima. Aquela assim descaía, estás a ver? Tipo, nós somos aquelas crianças que não têm memória dos pés em criança. Não. Estava a tentar reformar. Vai ser um testemunho Mas não. de duas crianças com excesso de peso. Por isso é que eu tenho a marreca aqui em cima, pô. Porque eu... Se calhar não é disso. É porquê? Não sou eu o javarde deste programa, percebes? Ok. Eu sou a pessoa ponderada. Sim. Eu já disse isto aqui uma vez. Eu sou uma pessoa que pertence à igreja, portanto, não me tentes levar para os caminhos do mal. Mas agora estou curioso, mas pronto. Mas, ou seja, Aí, olha este, está a ver. nós devemos... Comeste. Eu não quero. Eu presumo eu parto do princípio que nós devemos ter sofrido das mesmas coisas. Por exemplo, isto é meio começar a meio. Pá, estou com... Mas qual era a sensação, porque isto tenho a certeza que te aconteceu, quando ias na rua com os teus amigos, eles tocavam uma campainha e corriam? Tu não É fazias... pá, corria, mas Diz-me- ficava para o último. Tu corrias? Corria. É para eu fazer aquela cena do... Não, depois comecei a desistir. Eu Depois fazia, disse, não fui eu, Não fui eu já? Não fui. Depois comecei assim, não fui. Vou passar despercebido. Vou dizer quem foi! Eu vou Não, dizer. mas mesmo assim, tipo, vou passar assim. Oh, menino, foi... Desculpe.
Quê? Não se passou. Eu não sei o que é que se passou. Mas já reparaste que não há nenhuma criança magra que diga não fui eu, não corro. Não há. Não, não. E eu tinha amigos, tipo, tu sabes onde é que eu moro. Sim. Só tocavam em campainhas e ruas a subir. Percebes? Não é justo. Mas eu, por acaso, eu nunca tive muito essas coisas. Pá, É, de pá, eu tocar a tinha- campainha. Era raro. Quinto e sexto ano, eu tinha bué. Não, a minha infância até aos 7 anos, 8, 9 anos, era sempre a mesma coisa. Que era escola, casa, não passava muito disso, não ia para a rua. Mas não eras feliz aí, pá. Eu não tenho grande memória, mas sim, eu acho que sim. Pá, eu tenho aqui. Acho que é a eu apontei imaginação aqui umas também. cenas que eu fazia quando era puto, e eu fazia uma merda muito estranha, que era, eu abria a porta da máquina de lavar e punha lá a minha cabeça dentro e ficava tipo a falar, arredava. Ou seja, tipo, imagina, Eu também, eu acredito que faça isso. Mas eu não- tinha tudo para ser considerado uma pessoa, uma criança estranha. Mas é que eu fazia isso, eu lembro-me de fazer isso bué vezes, porque no fundo da máquina de lavar tens uma cena redonda Sim, sim. e eu via a minha cara. Estás a ver? Yeah, yeah. Então para aquilo era giro, eu mexia, a minha cara ia mudando, eu ia falando, fazia eco, se metes a cabeça dentro. Sim, sim. Acho que é. Até há Nunca vídeos, experimentei, há vídeos disso acho da eu. internet. De raparigas que têm. Pois é, que ficam presas lá. Mas o tema não é Pois esse. é. Depois Mas tem que ir imagina, lá alguém, é uma complicação. eu era um puto estranho, tipo, eu tinha conversas imaginárias. Tipo, para mim a cena de criança que me fascina mais é a facilidade de imaginação. É isso, eu acho que tu eras muito mais feliz, para já porque não tinhas, digo eu, né? És inocente. É inocente, tu não sabes o que é. O que é que está a acontecer, né? Tudo, na verdade, para ti é sempre uma novidade, estás a ver? Epá, Eu acho que isso faz com que seja. Agora, quando tu Sei lá. já tens a mente bem estruturada, tens bem coisas negativas já na tua mente e cenas assim. Tu eras um aquela menino certeza. de jogar Game Boy. Era, então não era? Tipo, imagina, eu falava com os meus Pokémons, que era o jogo que eu jogava mais. Epá, Tipo, eu tinha. Meio que era na minha cabeça. Hoje em Mas dia eu era ainda mesmo faço isso. isso. Hoje em dia, tipo, eu estou a jogar um jogo e, tipo, na minha cabeça há uma história para aquilo ser mais engraçado. Mas Eu faço. na altura eu fazia isso em voz alta, o que era super estranho. Que é tipo, o que é que disseste, André? Não, estava a falar com o Charmander. Percebes? Mas, Eu era essa epá, criança. hoje em dia tenho. Também falo para mim alto, estás a ver? A pensar. Né? Estás a falar sozinho, sim, mas na altura aquilo para Sim, mim era, brincar era estavas a- assim. Eu tinha sim, que estar sim, a contar uma história em voz alta. Mas eu era Eu, se calhar, chato. era menino, que eu acho que toda a gente fez isso, digo eu, quem tem essa memória, mas de tipo ter uns brinquedos e fingir que era tipo o brinquedo ou uma coisa assim qualquer, ou fingir que ele tinha a fala e estava a falar contigo. Mas Cenas depois, assim. Isto não te aconteceu. Mas Action Mans, tinhas? Tive. Mas a Barbie não tinhas em casa? Não, a Barbie não. É isso, os meus Action Mans tinham gajos. Pois. Porque as minhas irmãs tinham Barbies. Não, os meus. Pá, Uma cena que eu fazia aos bonecos todos, pá. Eu despia os bonecos todos. Recebi um Action Eu Man. também. Um dia depois, está sem roupa. eu lembro quando era. Barbies da minha irmã. Eu na Tudo Barbie nu. despia. Mas é alguma coisa. Se era alguma Mas coisa, eu se não havia sei alguma coisa. dizer porque é que eu fazia. Tipo, acho que não tinha um caráter sexual. Acho eu, espero eu. Sim. Pode, sei lá, gostas, se calhar o teu sonho era ser estilista. E pegavas ali no. Será que vem daí modelo. a minha cena de ser ginecologista? Da Barbie. Não sei. Pá, não. Estás enganado então. Pá, imagina. Curtia bué quando era puto brincar na banheira, pá, com Action Man. Até tinha um eu Action acho Man que- mergulhador. Ué? Temos um novo André. Eu tinha um Action, tinha um Fórmula 1. Eu esse não tive, O carro pá. Fórmula 1 era bem grande. Tinha um do urso, que tu mexias no braço e o urso andava para trás e para a frente. E lançava setas. Tinha um ninja, besta. que um colega meu partiu na escola, o André Pereira. Mandou ao ar e ele partiu o braço. André Pereira, foda-se. Isso era um dessas merdas. Eu lembro. Tinha o mergulhador, tinha um fotógrafo, o Action Man fotógrafo, que foi o Pedro Jorge que me deu, o dos Chips. Não, mas tu tiveste. E tinha o muitos. Dr. X. Eu acho que só tive um ou dois. Não, tinha boés, pá. Depois eu tive uma cena que era tipo um género de Legos. Mas como é que eu ia explicar? Aquilo não era Legos, pá. Eu não me lembro. O meu irmão é que sabe o nome disso. Porque Playmobil. aquilo era tipo peças assim, tipo paus, em que encaixavas, e não sei o que eu não queria dizer isto, mas pronto.
encaixavas em peças e conseguias fazer carros, conseguias fazer tipo... Era tipo um género de um esqueleto, fazer tipo o esqueleto Isso é assim. aquelas cenas não é da Concentra, mas tipo compras na. Compravas semana a semana a peça que saía. Não. Aquilo era tipo... Depois construías tudo o que quisesse. Aquilo era tipo um género de um Lego. Compravas um conjunto, tipo, compravas um carro. Puto, como é que se chamava aqueles bonecos que também era da Lego, pá? Que eram tipo Transformers, mas não eram Transformers. Lembras-te desses bonecos? Que aquilo havia uma... Já sei! Eu tenho lá em casa, puto, isso. Ai, não me lembro do nome, Não mas sei, olha, mas, tive um mas desses isso, que eu havia, fui a bué. havia um desenho animado Pois disso. havia, pois Yeah. havia. Eu tive a bois. Isso eu só tive um. Porquê? E Também lembro-me de uma 30 coisa paus a também. caixinha. Yeah, eu lembro de uma coisa quando era puto. Eu acho que era uma cena assim qualquer, pá, não me lembro. Epá, não sei. Sei Pá. que havia um de fogo, Foda-se. um Havia, preto. tipo, havia bués. Eu tinha um preto com tinha umas pinças verdes e lançava assim Yeah, um disco. acho que sim. E depois, eu lembro de uma vez quando era puto, estava lá no colégio e fui a uma festa de aniversário com uns amigos meus, Aham. lá do colégio. E eu ofereci um brinquedo, uma cena dessas a um gajo. E os gajos ficaram todos, ei, olha o que é que o Simão deu. Tipo, de podre, estás a ver? Eu assim, foda-se, podre. como assim? Vai para o caralho. Como assim? Ganda prenda. Yeah. Se for Uma preciso, merda, os uma outros merda putos para não- montar. Sim, mas se for preciso, os outros putos também não deram nada. Ou deram o quê? Rebuçados? Ou mais? Pá, depende, né? Um tablet, se calhar deram um tablet. Em 97, 98 já davam um tablet. 2000 lá. Pode, Mas tinha aqui uma pergunta que é para ti, sinónimos da tua infância. Tipo, merdas que havia na tua infância Fogo. que fossem sinónimos. Eu apontei, tipo, por exemplo, tenho aqui Game Boy. Game Boy Color. Estás a Para ver? mim, para mim. Olha, tinha aqui a falar para dentro da máquina de lavar também. Action Man. Cartas de Yu-Gi-Oh! O que é que eu tenho aqui mais? Ver filmes em repetição, pá, eu tinha essa merda. Que eu via um filme, tipo, imagina, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Via, acabava o filme e punha outra vez. Eu também tinha alguns filmes que fazia isso. Mas eu tenho coisas mais do tipo atirar ovos à urbana, arrebentar bombinhas de Moncher nas mercearias. Tu eres um rebelde. Não, é pá, era a minha cena. Curtia, estás a ver? Tipo, eu lembro-me de ir à mercearia ao pé da minha casa, comprar uma dúzia de ovos e arrebentar com a urbana. Estás a ver? Tipo, Mas o que mandar é a a urbana? A urbana é uma caminhonete que só faz aqui esta zona. Ah, ok. Ok. É a vossa carris. E sim, vá. Mas só faz aqui Massamá. É a Carris urbana de Massamá. Massamá. Ok. Pá, eu fui mais soft, pá. Eu tinha aqui Oliver e Benji, percebes? Não, Mas tava, não tinha Eu aqui desenhos ser um animados tinha terrorista. Motorratos, que não vi muito, Samurai X, também Samurai lembro-me X. disso. Sim. Lembro-me também de ver bué o Doraemon, Ok. que é que eu me lembro mais. Eu lembro de uns filmes, umas séries, uns desenhos animados que eu via mas eu não sei o nome, que é o Johnny não sei quê, no Cartoon. Tu deves saber, Ricardo. Aquele gajo loiro que tinha uma popa. Johnny Bravo, yeah. Via bué. E o Também Eddie via um and Eddie. com o cão. Isso é o Courage Dog. Uma cena Uma assim. cena assim qualquer. Pá, e depois o que é que eu via mais? Via muito à base de desenhos animados. Tu não eras menino de Oliver Filmes. e Benji? Não, nunca fui. Não, aqui queria saber Gostava. qual era a tua personagem favorita do Oliver e Benji. Se tivesse de dizer uma que tu conheças, não digas o Oliver e o Benji, diz outra. Não conheço mais Solta um nome, a ver se entrava. nada. Hã? Um nome. É em português ou é... Epá, é um Não nome. sei. Chuta. Francisco. Não é chinês. Não. Sei lá. Pá, havia o Bruce. Pá, nunca Havia na o vida Toby. ia mandar... Havia o Julian O Ross. Toby não era um careca. Não, esse era o Bruce. Não era careca, era tipo cabelo rapado. Mas Sim. o meu favorito era o Julian Ross, que era que ele jogava bué, mas não podia jogar porque tinha problemas no coração, só podia fazer 10 minutinhos no final. Ah, sério? Fazia-me lembrar o meu pai. Estou a brincar, o meu pai nem 10 minutos pode fazer. Não, foda-se. Agora, o meu pai já ouvi dizer que era craque. Aliás, eu tive um treinador, isto aqui entra na parte final, do final da adolescência, vá, pré-adolescência. Eu tive um treinador de futsal que ele conhecia o meu pai, desde puto, cresceu no mesmo sítio. E o meu pai um dia foi ver um treino meu. E o meu treinador chegou ao pé de mim e disse assim: André, tu és filho do Joãozinho? Sou ele. Epá, não sais nada ao teu pai. O teu pai jogava tanto, pá. O teu pai jogava tanto, tu não sais mesmo ao teu pai. A desiludir-te logo. Pá, mas é pessoas sinceras na vida, tem que ser, tem que ser. Mas imagina, o meu mister foi ao casamento do meu pai. Por consequência, eu era sempre titular. Percebes? Eu senti um bocado isto, que é tipo, eu também não vou fazer isto ao João.
Deixei Mas lá. quando tu és puto, eu também lembro-me de ir para o Real Massamá e às escolinhas, paguei, vá, A mim o que me basicamente. fodeu foi a lesão. E A eu lesão que tinha. eu tive. Não, sério, eu tive uma lesão que eu tive que usar um aparelho nas pernas para afastar as pernas. As minhas pernas juntavam-se. Epá, quem me viu a jogar antes disso dizia que eu era máquina. Agora, mais línguas vão dizer que eu tive isso com 6 meses, 7. Mas quem me viu, pergunta Como é quem me viu a que jogar antes. Não é? Eu jogava com as bem, pá. bolas do teu pai? Mas. Respeito. Não, então, é a única esfera que tu tinhas, né? Se queres ir por aí. Será que, imagina, o meu pai era craque a jogar a bola. Será que com esta idade agora é o rei das bolas paradas? Patum, vai. Ahm, Estava-te a dizer das séries. Eu lembro-me quando era puto ver o Simba. Não era séries, era filme. sim, o Rei O Leão. Rei Leão. O Simba é só uma Não, desculpa, personagem. não era isto, pá. Mas também podemos ir pelo Rei Leão. Mas o Mowgli. Vi bué, puto. Epá, imagina, Era aquele gajo não sei do. se foi por causa dos escuteiros, porque é tipo os mais putos, a cena é o livro da selva, é tipo o tema. Sim. E estudas, bué, estudas? Não, levas com aquela merda. Tipo, eu vi tantas vezes o Mowgli na minha vida, quando andei nos escuteiros, que eu acho que enjoei. Que às vezes dá-me vontade do Shere Khan, o tigre, conseguir matar o gajo. Dá-me vontade, pá. Já era Sim, até que o final, era o sempre o gajo mesmo, está é sempre sempre a mesma atrás merda. dele. Ok? Mas tipo, ó, eu via bué, Rei Leão, o primeiro, Havia, sim, havia. chorava sempre. Com Epá, não lembro 14 se anos chorava, vi outra mas vez, chorei. não me Pá, lembro custa muito a se parte dele estar chorava. ali, pai, acorda, pai. Isso custa-me, percebes? Não, e quando o gajo tenta também. Ah, não, o gajo não tenta, esquece, estou a fazer confusão. Quando o gajo cai, como é que se chama o pai dele? Não estou a lembrar. Mufasa, puto, não me Não faças faço. isto. Melhor Epá, filme de não, sempre. epá, não, eu tenho Rei Leão, memória de merda. Mufasa é o pai. Sim. Simba, E o tio é o Scar. Scar, yeah. Pois E é. a mãe? É Safira, pá, se eu não estou enganado. Não sei. Mas eu E a mulher lembro-me dele? dele ir lá ver. Sei lá. A Nala. Ah, bem. Não consigo. Essa palavra leva-me para outros sítios. Mas. É porque isso estamos a entrar por caminhos apertados. Mas deixa-me ver mais desenhos animados quando eu era puto. Assim, tipo, Oh, testado. Pokémon? Não Sim, papavas? Pokémon. Yu-Gi-Oh! Não Papava, papavas? Não, o Guia não. Ei, Não papava muito. tu não sabes o que é um Celtic Papava. Guardian? Não sabes o que é um Sei. Dark Magician? Não, sei onde dar. Mas não, eu papava, mas não era muito. Yeah. Era muito mais Pokémon. Epá, está Muito bem. mais. Ok, mas dava os dois na SIC. Sim, mas quando chegava eu e outro. É, pá, foda-se. Pá, e Dragon Ball, mas o Dragon Ball. Não me lembro do Dragon Ball quando era puto, mas lembro porque ria. Voltei a ver, vá. Voltei a vê-lo em pai com 20 anos, estás a ver? Tu ia ser Dragon Ball Z. reavi. Reavi. Foda-se. E eu. E voltei a vê-lo com 20 anos, por isso é que eu me lembro dele. Mas se eu fosse quando era puto, eu lembro-me de ir. Começava aquilo, na SIC, acho que era na SIC. Radical? Não sei se era Radical. A Radical foi mais tarde. Eu apanhei na Radical só. O Z. O Z, sim, o Z. Depois tens o Puro Cristal, mas o Puro Cristal não vi. Mas assim, de memórias de tipo. De merdas e não sei o quê, que tu fizeste coisas que. Pá, eu quando era Coisas puto, que eu era terias chato. vergonha se fizesses agora. Não tenho muitas. Porque eu também não sou uma pessoa muito envergonhada. Mas sei lá, eu lembro-me e contam esta história, às vezes. Tipo, estávamos na casa dos meus tios, de férias, na terra do meu pai, e eu queria ir à casa de banho, a minha tia estava a tomar banho, e eu bati à porta e disse, a carrinha está a pegar fogo, a carrinha está a pegar fogo. Ela saiu a correr do banho, toalha, cheia de shampoo e o caralho, e eu fui mejar. Então estás a ver que está mesmo aflito. Eu era puto, pá, mas não lembro assim, de fazer assim nada que me deixasse com vergonha, em criança, ou que eu tenha memória. Pá, eu lembro-me de um episódio também, por acaso foi nos Chips. Sei lá, tipo, essa minha tia, uma vez, tipo, fomos a uma cena que é um lameiro, pá, que há muito na terra da minha irmã, do meu pai, que é tipo, metem lá as vacas a pastar e chama-se lameiro porque tem lama, né? E merda. Pá, e eu vejo, tipo, estava eu, o meu primo e outro bacana. E eles, tipo, o primeiro salta, o segundo salta, e eu pensei, eu não vou saltar, está aqui um bocado de terra, enterrei-me todo, puto, até ao peitado. Eles tiraram-me, meteram-me a secar ao sol. A minha tia, eu estava lá de férias com eles, depois deu-me banho, percebes? Com o esfregão, ele descívia. Mas eu não tenho vergonha disso.
Hoje em dia não tenho vergonha disso. Não, Mas vejo para trás e penso, banana. Se acontecesse isso a ti agora, hoje em dia. Imagina, Agora? estavas... Assassinaste o carro, estás a ir para o trabalho. Passa, não vou saltar esta lama. Imagina, não passo num lameiro para ir para o trabalho. Mas, Sim, não, mas mas imagina. imagina, hoje em dia, tipo, estou a ir para o trabalho e quero, faço ali um corta-moto, pá, cago-me todo. Caguei. Mas Não, é já chato, tô- estás a ver? Não, às vezes nem Trabalho a ao pé do palavra Vasco da vergonha, se Gama, calhar não no era intervalo, na hora do almoço vou lá comprar umas calças. Isto é assim. Eu lembro do episódios quando eu era puto, do tipo. Pá, tinha um amigo dos meus pais que tinha uma Moto 4 lá ao pé dos Chipos. A terra da mulher dele era lá ao pé dos Chipos. E eu, quando era puto, tipo. O gajo tinha um grande terreno, estás a ver? Então nós andávamos por lá. Pá, e a Moto 4 é bem de lixado, tipo, virar. Sim. E aquilo, as estradas de terra são tipo perfuradas, pronto, então têm tipo aquela berma mais sim, alta. sim. Quando era puto estava a acelerar, pronto, estava sozinho. E a moto começa a virar sozinha por causa dos calhaus. E eu vou contra essa berma, puto. Dou uma cambalhota para a frente, puto. E isto imagina com pá, aí 13, 12 anos, A puto. minha pergunta, com 13 anos, o que é que estás a fazer em cima de uma Moto 4? Ah, pá, estava propriedade privada. Imagina, com 13 Estava- anos eu queria andar a trotinete. Eu lembro bem dessa Mas queda. foi aí que eu ganhei o gosto pelas cenas, vá. Da Pela motas. moto, é. Ou seja, pessoal que quer aprender a gostar de motas, Não tem que andar. entrar de boca na valeta. Não, É não isso. foi nesse episódio em concreto, mas estou a dizer que esse episódio todos de Moto 4 foi. Mas o gajo também tinha uma moto d'água, era do cara dele. Guita. Guita, sim, quem tem, Tem uma né? moto Quem- d'água nos Chepos, que é um sítio que não há Não, propriamente. não é nos Chipos, Ah. é numa terra ao pé dos Chipos. É para aí 80 km ou 70. Então não é o Pepe. 80 km é quase na outra foda-se. ponta de Portugal. É, claro. De onde é tão grande. Tem quantos? De cima a baixo. De cima a baixo deve ter para aí uns 700, 800. 80, o que é com 80? Não é nada. Tenho aqui, pá. Tenho aqui uma pergunta. Saúde. Hoje Tu estás também com- ficavas horas. Tu também ficavas horas a brincar no Paint, pá. No peito? Paint. Calma. No Paint. Tipo a fazer desenhos, depois gravavas. Depois isto é para a minha mãe. Não muito, mas sim. Snake. Porque imagina, tu quando tu tiveste o primeiro PC, eu tive o PC cedo, por causa do meu pai, mas eu tive Eu o também. primeiro PC quando? 17 anos. Ah, pá, para o caralho. Não sei, pá. Devia ser puto, devia ter 8, 9. Eu tinha Menos, PC, se calhar. mas não me lembro de... Era eu o acho- Windows 95, é o que eu me lembro. Ui, Mas imagina, não era o PC tinha o Windows 95. sim, não quer dizer, Não não. foi lá para casa em Sim. 95. Em 95 Não, eu não eu me nem era lembro. nascido. Eu, não me lembro, eu lembro-me de ter PC já no início da pré-adolescência. Mas era fixo, não era Sim, portátil. fixo. O primeiro portátil que eu tive E foi o que eu aquele do fazia escola. era jogar, era maioritariamente jogar. O quê? Aquele das minas? O Dune... Ah, tu já eras menino de fazer downloads ilegais na internet. Não, comprava os jogos. Ixi, olha, meus parabéns. Jogavas aqueles jogos que saíam no Chocapic? Sim, também. Ganda jogos, ganda jogos. Puto, eu joguei o Dune, que também é bem antigo, o Prince of Persia. Tipo, aquilo era o ecrã. É pá, eu não sei como é que se chama esse tipo de coisa, mas tipo, o jogo estava a acontecer. Era 2D? tipo uma arcada. 2D? Não sei Tipo se é do 2D. Super Mario. Para o Game Mas é Boy. de cima. Não, é tipo assim diferente. Ok. Acho Então, que- e o GTA antigo também era de cima. O GTA de cima é um 2D, mas a câmera está por cima. É um Não sei, não God sei. Vision. Pois, não sei. Está a ver de cima. Inventei. Mas esse GTA também joguei. Não. O primeiro GTA Que que era eu bem joguei. pausa. Eu acho que o primeiro GTA que eu joguei foi o San O Andreas. Vice City. O San Andreas. Joguei depois Eu tive o Vice City. os para trás joguei depois. Mas Antes do Vice City era aquele bem seco. Nunca joguei esses. Nunca joguei esses. Tipo o GTA Mas 1, 2 e o 3. Prince of Persia 1, 2 e 3, achou? viciei tanto. Porra. Que era Mas já era viste, com Prince of 12 Persia anos. também bateu com a mesma velocidade que desapareceu, não é? O Dune, depois o Age of Empires Não é também. Dune, é Doom. Não, Não é- Dune. Não é o dos monstros? Não, é o Dune. Ah, Dune, que até há um filme sobre isso agora, há pouco tempo. Saiu para aí há 4 anos ou 3 anos. Não é 100% sobre isso, mas a história é parecida com o da jogo. Mas o Age of Empires também comecei a jogar aí, quando era puto. Foi-me apresentado pela minha prima, puto. O Age of Empires antes do The Conquerors, agora não me estou a lembrar do nome.
Mas foi tudo à base disso, foi jogos, foi, sei lá. Eu quando era puto só jogava, não sei. Só depois comecei a sair. Por isso é que começaste aos 14. Yeah, fez. Mas acho que eu comecei um bocado mais cedo, que eu tinha uma box pirata em casa. Ah, eu não, eu tive a PS1 chipada. Yeah. Não era bem nesse sentido que eu estava a falar. Não, a única coisa ilegal vá, que eu tinha. Pá, olha, nisso, a nível de consolas comecei muito tarde. Tive o Game Boy quando era puto. Mas depois só tive a Play 2 e já tinha 13 ou 14. Eu tinha. Era o dinheiro Nunca tive dos um, aniversários, nunca tive mas um. comprava. E não me importava de receber a um. Tipo, se alguém, por exemplo, quiser comprar, tipo, olha André, tens a 2, tens a 3, tens a 4, toma um e a 5. Uma agora que vem com os jogos todos. Não, mas não precisava. Compravas-me um e a 5 e estava feito. Ok, Pá, também vais dizer que não tens aí 1000 paus para gastar comigo. claro. Mas. Deixa-me ver. O que é que eu fazia mais quando. Andava de bicicleta, bué. E não Bué de gostavas? bicicleta. Pá, E não não gostava- Acho que gostava. encaixa bem neste tema. É hoje que devias contar essa história em que foste um invejoso, que eu Não, pedi não- para andar não, e não simplesmente deixaste. Foi nos chips e. Não. Epá, eu não conhecia ninguém, estás a ver? Tu estás ia numa estar- aldeia. Tá bem, mas eu não nasci lá, estás a ver? Eu Nem nasci eu. em Massamá. Nem eu só queria andar de bicicleta. Vi um rapaz que eu Eu não pensei, quero- não conheço, mas vamos tentar incluí-lo no Mas nosso assim, mas tinha-me roubado a bicicleta há pouco tempo. Antes Mas não desse fui episódio. eu, Simão. Tá bem, mas fiquei Mas traumatizado. tu não viste o meu peso? Achas que eu ia fugir? Achas que não ia haver ninguém que me apanhasse? Mas tu viste o meu. Achas que eu ia lá apanhar-te? Mas chamavas alguém. Ou da guarda. Percebes? Guarda pessoal, ainda mais gordo do que eu. Eu e o Bruno, que fui a bicicleta Yeah, o Bruno. era para nós dois andarmos. Sim. Eu e o Bruno fomos lá pedir porque nós tínhamos aprendido a andar há pouco tempo. Então, tipo, queríamos praticar. E eu, pá, eu fui bem dizer assim, olha, empresta-me a tua bicicleta Yeah, para dar lembro-me uma volta. Não. Não, eu passei. Eu fiquei mesmo... Mas isso eu tinha para aí. Eu diria que 15, 14. Mas tens noção que a Joana, tivemos a falar disto, porque falou-se no tema de sermos gordinhos no passado. E a Joana diz que não se lembra de ti gordo. E eu mandei-lhe uma foto. E ela disse, mas este rapaz não era o Márcio que ia aos chefes. Ela achava que tu eras Márcio? outra pessoa. Ela achava que tu chamavas de Márcio e que ias aos chefes. Não. Eu disse, não, isto é o Simão. Já, Eu quando ia as jurar que conheci. este rapaz se chamava Márcio. Porque eu mandei-lhe aquela foto em que estás de gorro e bermudas. Sim, também ela não assim- é. Também não. E ela mandou assim, onde é que está o Simão? Eu disse, é o da esquerda. E ela assim, mas este não era o Márcio? E eu disse, foda-se, o Eu não Márcio. sei quem é o Márcio. Pois nem eu. Nem sei quem é o Márcio. Mas Mas também a turma. era pequena, mas Yeah, porra. era bué pequena. Simão para Márcio. A Mariana não se lembrava de nós fazermos tipo. Aquelas cenas assim. Pá! Ela disse que E ela também era. bué lembra-se do nova. Ricardo com o cabelo aos caracóis, grande. Lembra-se do Tiago, do Tiaguinho. Tiaguinho. Mas não se lembrava de vocês. Tipo, de ti engordo. E ela disse, também não me lembro do Afanado diferente. E eu disse, pronto, mas isso sempre está igual, né? Sim. O Afanado já era velho, quando nós o conhecemos. Já tinha 18 ou 19. Ainda ti ainda faz mais discrepância de. Pá, tinha aqui outra cena que me faz lembrar a minha infância. Não estás com Tamagotchi. E a produção, se calhar trazemos mais uma. Aproveitar favor. que esta semana há produção. Também está a ficar frio. Tens que aquecer. Eu estou com frio do caralho. Mas desculpa, Tamagotchi. Ih, Tamagotchi. Tamagotchi. Tchi. Não era bué chato, não era E bué quando tinhas chato. que reiniciar, não era? Mandar o reset. com Não, um pá, lápis. tipo, imagina, estás na aula, 4 horas, quando és puta, tipo, de manhã não há meio que não há quase intervalo, né? Não, tipo, 2, 3 horas, depois tinhas Sim. ali um intervalo. Ah, tens Pois intervalo tinhas. de uma hora e meia, cara. Tens uma Não, aula na de uma hora e escola, meia. quando era puto, não. Quando é que estás a falar o quê? Na pré-primária? Na escola, no primeiro ou quarto ano, era de hora e meia, que eu tinha intervalo. Eu não me lembro, não me recordo. Não Mas tenho. depois é tipo, tinhas 15 minutos para limpar os cagalhões todos que aquela merda fazia. Perdes o intervalo todo, pá. Mas eu lembro. Lembro de um puto que era o Digimon. Que era uma cena que tu tinhas que abanar para andar. Ah, não. Eis, Desculpa, como é que fazias? Assim, assim. Não tive esse, pá. Não tive esse que isso cheira-me Puta, que esse já aí era eu 30 tive- paus ou 40. Eu Os tive meus pais não boés sabem. desses. Eu tinha um Tamagotchi do chinês. Parecia um cagalhão, Sim, uma boneca. depois foi a evolução do Tamagotchi. Que aquilo era tipo o Digimon, tu tinhas um ovo, tinhas que andar para partir o ovo, basicamente. Depois tu tinhas um pet. Lembro, mas não tive. Era o. Sim. Eu acho que isso era Digimon, eu acho que era. Era. Porque Ei, mas ganda, isso dei ganda aviso, porque aquilo tinha dois botõezinhos,
Aquilo era bem pequenino, pá, e assim. Aí sim, dei grande aviso. Estava sempre. Mas aquilo era. Aquilo era já a treinar o homem, estás a ver? A treinar o homem. Mas não. Isso não tive, pá. Tinha, na minha escola o que batia bué era Beyblades. E há Beyblades também Beyblades, tive. havia o Lá filho, no o filho colégio da, tive, bué. da dona da escola, o neto, na realidade. Ele era filho da professora. Aquilo era uma escola muito familiar. Sim, Tinha o campo e depois fazíamos lutas. eu fazia sem E campo. quem ganhasse, Eu não gostava de lutar no ganhava o beat bicho. Beat bicho? É o nome do boneco. É aquele, mas era só aquela cena. Sim, tiravas e ficava para ti. E quem é que tinha um dos chinês, daqueles grandes, faziam faísca? Eu, que não tinha dinheiro para os originais. Então fodeu os gajos todos, pá. Pois, isso é batota. Não é batota. Havia um também que era tipo. Cada um luta com nunca as suas parava, estava possibilidades. sempre assim. Tipo, não rolava sempre direito, mas estava sempre assim. Parava. Quando partia, Ah, com esses do chinês, parava. puta, eu fazia era grande artilharia, mudava aos ferros e o caralho, não sei o quê. Sim, o Tive objetivo um do laranja Beyblade que era bué da podre, puto, que aquilo tinha assim um pino, depois tinha uma mola, mas era bué da grande, o Beyblade era já aqui. sei. Mas esse já foi tipo, não é a segunda geração, mas já foi tipo, saiu os Beyblades, esse era bateu bué da e depois podre. começaram a inventar. já. Esse perdia sempre. Porque esse vem na série, tinhas um que era tipo, o gajo vinha a bater e o Beyblade está Yeah. sozinho, Yeah. porque eles tinham vida na série. Mas esse eu não tinha campo, eu fazia era com a cena que tu puxavas, Yeah. empurrava o Beyblade, estás a ver? Para bater no outro. Yeah. Mas às vezes punhas corda a mais e ele parava, né? Punhas muito acima. Mas uma coisa que foi grande aviso também para mim quando era puto, eu lembro de estar no colégio, nós tínhamos uns murzinhos pequeninos e jogávamos à carica. Pronto, isso era o mais óbvio. Tipo, quem chegasse primeiro à meta, ganhava, não é? Ok. E depois tínhamos outro que era os tazos dos Pokémons, puto. Oh, Puto, eu tinha bué de tazos. Ganda vício, Sabes como é que eu foda. tinha bué de tazos? Isto é uma história engraçada, pá. Parece mentira. O meu primo estava preso. No Monsanto. Pá, eu era um puto. meu pai, Pá, então. eu era um puto que falava com toda a gente. Era chato, mas era tipo engraçadinho. Então, nós íamos lá à visita ao domingo, ao Monsanto, que os meus pais levavam sempre um volume de tabaco. Que aquele menino também, digo já, fumava cigarro. Também deve dar tempo para fumar um cigarro. Deve ser eu, tipo aqui neste podcast. Um cigarro? Para fumar cigarros, deve dar tempo. Mas fumava um volume por semana. Percebes? Também nem que é. E nós íamos lá Fazer mais visitar e eu comecei tipo, a meter conversa com os presos. Eles tinham uma máquina tipo. Aquelas máquinas sim, tipo, sim, de batatas vending, fritas yeah, e essas vending. merdas. Yeah. Então, puto, os presos todos juntavam os tazos para me dar no fim de semana. Foda-se. Puto, eu tinha bué de tazos. Eu tinha uns que não usava que era tipo. Só tipo, imagina, aqueles mais específicos. É só para mandava dois ali, dois para a batalha, eu mandava um e ele mandava outro. Mas depois quem ganhasse disso ganhava um outro tazo, estás a ver? Que era para não riscar, que era para aquele tazo era especial. Ok, estás a ver? ok. Depois havia uns que já estavam todos branquiçados, de tá, pá, pá. E aquela merda para mim era batota, aquele do meter o Meter tazo por por baixo baixo, e fazer sim, assim. sim, Um toque, foda-se para o caralho. Pá, olha, Ficava mesmo fodido, parecido cara, quando com tazos, acontecia isso. também apostávamos. Jogava ao Berlim, pá. Esse nunca. Eu joguei na primária, mas não me lembro Joguei assim. no quinto e no sexto, jogava bem. E jogava bem, pá. Eu era a bem. carica, eu era Jogava jogar a bem. carica. E agora estava aqui a pensar, nem tenho isto apontado. Já viste que nós somos grandes privilegiados, pá? Porquê? Perguntas tipo ao teu pai, ou ao meu pai, ou ao pai de outra pessoa qualquer, qual eram as brincadeiras? A fazer um Carica, carrinho de Berlim. rolamentos com uma caixa de fósforos e uma coisa, coisa. o O peão. ioiô, Não, o ioiô. o peão. O peão, yeah. Mas não sei se o peão era para todos, pá. Eu acho que sim. Sei. Aquilo era. Tu arranjar-se uma aprendeste a lançar o peão. Aprendi. Também o meu pai ensinou. É mentira, não aprendi. Eu Eu aprendi. nem o ioiô, puto, o meu ioiô nunca voltava Deixa para assim, cima. tá fixe. Deixa estar. O meu, A última vez também estava assim. Eu nem ioiô- ficámos a parte de cima. Tipo, imagina, havia pessoal na escola que Obrigado, conseguia obrigado, fazer obrigado. aquela dica de vai o ioiô e ganhas truques e o meu ioiô ia para baixo e ficava lá em baixo. Eu Nunca dava aquela. Nunca consegui Nunca fazer vinha, nada. pá. Nunca. Só tentava. Nunca. Que? Esquece. Isso é o diabo. Isso é o diabo. Pois é. Não é o ioiô. Ioiô. Ioiô pois é no dedo, pá. Foda-se. É pá, metem-me a fazer isto com Isso era um amadores. cão. Metem-me a fazer isto. Nós fazíamos tipo a cena do cão. Cena do cão. Bobby. Ah, de passear o cão. E que eu ficava lá em Nunca foi baixo. bom nisso. Nunca foi bom nisso. Não, eu também. dei-lhe uma beca. Por Mas exemplo, diabo o que é que eu também. era bom? Malabarismo, mas só com 2 laranjas. Com 3 já não conseguia. Mas com 2 eu era do caralho. Pá, é o iniciante? Sim, ok. Não é? E depois nós tivemos uma panca aqui também na rua, que era pistolas de bolinhas. Que houve uma vez que os chineses Ei, pá, estavam isso aí. é uma merda do caralho. Aí, Isso é de nós- caralho. Pois, dói, Por mas isso é que nós- acho que foi proibido, né? Não se vê agora. Quer dizer, Não, vê-se, era agora perigoso. chama-se Airsoft. Nós jogávamos, sim, mas nós tipo, brincávamos com aquilo sem nada nos olhos, tipo, para proteger. Nós fazíamos tipo batalhas aqui na rua.
Porque nós tínhamos uns chineses aí que vendiam umas shotguns. Ok. Tinhas lá as bolinhas e depois era mesmo, tipo, cada tiro, tinhas que carregar. Mas posso deixar retratar, porque tu disseste, era os ciganos e eu não quero que isto fique assim. Não, os chineses. Percebi os ciganos. Pronto, vi eu agora Sim, culpar se disse foi sem querer. Não era isso que eu É queria que dizer. ciganos Era- e armas na mesma frase, às vezes podemos era ser chineses. associados a alguma coisa que não é a nossa cena. Não. Nós incluímos toda a gente. Aliás, os ciganos facultaram a minha roupa quase toda do 7º ao 9º ano. Por Digo acaso já. nunca... Digo já. Não me lembro de comprar uma coisa... Os Tive meus umas pais botas tiveram uma da fase. feira. Os meus pais tiveram uma fase que todos os domingos íamos à Feira do Relógio. Todos os domingos. Mas tu também és lá. Eu, por exemplo, Sim, moro eu perto. acho que nunca fui à Feira do Relógio, por exemplo. Mas pá, digo Eu já. não me lembro de ter ido à Feira do Grandes Relógio. preços. Os ténis duravam pouco. Nós íamos de domingo a domingo que era para comprar Que era outros. para comprar, porque já tinha... Já estavam cedidos. Mas eu lembro-me disso, da pessoa das bolinhas. Lembro-me também, grande cena, porque nós fazíamos. Não sei se vocês lá em Lisboa tinham isso, né? Ou se apanharam isso. Mas nós tínhamos tubos de PVC, fazíamos canudos com papel e depois lançávamos aquilo tipo a separar. Puto, e aquilo foi antes das pessoas de bolinhas, isso. E nós fazíamos grande cena, grandes armas com fita cola e o caralho, ficávamos Tipo, ali com. o mais perto que eu tive disso foi nas aulas e era a caneta. Não há tubos de E PVC. fiquei. Não, isso não fiz. Isso é mais Elásticos. isso é mais- Elásticos e canetas. Ou então aquele do elástico assim com Isso papel. dá de caralho, isso Ou dá de então caralho. tiras a rolha da garrafa d'água. Tipo, imagina a parte de cima onde prende a rolha, tiras a rolha, metes um balão lá preso. Puto, e pegas uma pedrinha, uma cena assim, mandas assim. Isso puto, já envolveu. ei, Isso já foda-se. envolvia. Isso já Art envolvia Attack. muita coisa. Art Attack, puto. Olha, uma cena de infância, via boa vez o Art Attack. Eu também, eu fiz um Pai Natal uma vez do Art Attack, papel lixo. Eu nunca consegui fazer nada. Nunca consegui fazer nada. Eu consegui. Tipo, uma cena que me fazia confusão no Art Attack é... Aquilo era uma cena para fazeres em casa, mas tinhas de ter sempre cola branca. Não é? Eu dizia assim, ó pai, tens de comprar cola branca. Ele dizia, está bem. Yeah, meu pai comprou. Todas tinham cola branca. Mas Todas. Não havia principalmente nenhuma. tudo que envolvesse papel. E uma Era vez, tipo assim. uma vez a minha mãe ficou fedida, porque eu, sabes aquela cena, tipo, o bacana fazia, tipo, pegava feijões e fazia uma obra de arte. Tipo assim no chão. Sim, Era aquele no segmento. final, era no final. Yeah, e eu tentei fazer na cozinha, mas a minha mãe não achou muita graça. Tipo, Foda-se. chegou a casa, eu era Não, feijões. isso eu não Tipo, fazia. pá, estava a tentar. Isso Estava eu a não tentar. fazia. Pá, mas sim, arte ataque, o que absurdo, pá. Mas isso O que absurdo, era engraçoso. aquele gajo que também parecia no meio a falar. Era tipo um boneco. Uma estátua? Era uma estátua cinzenta, né? Sim. O gajo não era um mãozinhos. Não sei se era Não, isso é um bonzinho. meio animalzinhas, isso é o desenho animado. O Mãozinho. O Mãozinhas era. O gajo que fazia os desenhos eram Mãozinhas, já. É verdade. Sabe muito bem o mãozinhos. Já. Mas eu lembro dessa cena dos canudos, de fazer canudos, porque aquilo era revistas, tu pelos vistos não fizeste, mas tu chegaste a fazer. Fosse também em grandes armas e o cara. Mas aquilo eram revistas, nós cortávamos aquilo em retângulos, vá assim, na vertical. E achas que isto é depois? consequência de viverem perto da Amadora ou... Não. Eu só queria Não, saber, acho que não não. estou a julgar. Depois nós enrolávamos aquilo ficava bem da fino. Tu não tens noção, que parecia mesmo uma seta, estás a ver? E depois nós, para colar, lambíamos. Pronto, já vem. Foi- Lambíamos aquela merda e depois Pá, eu fazia tantos que eu ficava com a língua tipo azul e o caralho, estás a ver? Tanto lamber a revista. Foda-se, grande nojo. Às vezes sabia-me tipo mal e o caralho, um gajo a lamber aquilo. Está a treinar. Sim, imagina que um É, dia pá, coisas ias- que um gajo eras ia contratado lamber para os que não se CTT pareça. para colar selos nas cartas. Estavas pronto, tu estavas pronto. Não, foda-se. Era isso que estavas a falar. Espero eu que não seja Sim, sim, que não estejas a falar do ato de lamber uma vagina. Não, pelo amor Espero de Deus, eu. foda-se. Nem eu gosto disso. Deixa as vulvas em paz. Mas está. É, Depende da altura da revista, se é mensal ou não. epá. Mas. Não era, agora diz lá que isto não era um grande momento para termos um patrocínio da Evax. Era ou não era? Foda-se. Eles é que estão a Mas perder. eles não ouviram 100% do que o Ricardo disse, por isso. Sim. Tipo, como é que o Ricardo pode Mas dizer eu- as merdas que ele quiser? Tu é Ainda que no não, outro tu é que dia- tens de ter cuidado. Sim. Percebes? Tinha Mas aqui eu não- um... Desculpa, Agora, já só estamos para numa... lembrar aqui uma coisa. Diz. Eu no outro dia estava a lembrar com o pessoal aí da zona as cenas que nós fizemos. E eu ainda tenho saudades, tipo, às vezes... Imagina, no outro dia estávamos a falar sobre isso e eu disse, foda-se, vou comprar um tubo de PVC e vou fazer essa merda. Só Mas para voltar, tipo, aos Já tempos. jogaste às escondidas em adulto?
Não, por acaso. É do Mas achava- caralho. achava É do engraçado. caralho. Por acaso É do achava caralho. engraçado. caralho. Porque é muito mais estratégico. Já, tipo, Estratégica, imagina. vá. Isto, Estratégico. quando eu era pai, 15, 16 anos, eu e os meus amigos, tipo em casa, jogámos às escondidas. Apagámos tudo, fechávamos tudo e jogámos às escondidas. Isso não se chama quarto escuro? Não, mas era para ser mais difícil. Ok. E fizemos nos chepos, jogámos às escondidas nos chepos. Com os putos, pá, há 3 anos. Do caralho. É muito melhor. Porque tu pensas muito mais à frente. Mas eu também tinha grandes estratégias. A produção. Ninguém encontrava a produção. Então, Oh, escondeu-se não sei onde, em pá. casa. Debaixo de uma pedra. Não sei, pá, estava muito bem Puto, eu escondido. lembro quando era puto, nós cada vez que jogávamos aí às escondidas, ou brincávamos às escondidas, nós éramos para aí uns 30 ou mais. Mas enquanto tu eras, tipo, imagina, É puto, escondidas, apanhadas, quando eras tu a procurar não acabava? Não. Na apanhada Epá, acabava. porque imagina, acontecia uma coisa que eu durava muito mais tempo, porque há pessoal aí que joga, eu vi Guarda-caixão. putos, que era o não há salvação. Isso não faz sentido, caralho. Tem que haver salvação, estás a ver? O último que é para dar aquela pica do vai caralho, O último salvador! Yeah. e há cenas assim. E isso às vezes fodia-me um bocado, estás a perceber? Mas nós fazíamos ali na parceta, nos formatos, pá, e nós fazíamos escondidas tipo pá, com 30 pessoas, porque nós utilizávamos boa estratégia. Imagina, trocámos a camisola, a suete. Eu cheguei a trocar boas vezes com o Gabi, que é um amigo meu. O gajo era bué da pequenino. E eu, né, grandão. É que eu O gajo houve uma conheço o Gabi vez e não que... estou a ver essa troca a ser possível, sabes? Sim, mas imagina, o gajo tipo... eu não vestia a dele. Eu dava a minha. O gajo metia-se de cócoras, puto, assim, e aguentava bem. O gajo meteu-se na esquina de um prédio, tudo escuro, com a minha suéte preta, puto, escondeu-se assim e não foi apanhado. Puto. Veio o homem do Ao lixo. lado... Ao lado mesmo de onde era para bater, vá. Já que hoje estamos aqui com um discurso polémico, a falar de línguas vermelhas, o que é que tu lanças aqui a discussão do bullying nos gordinhos agora ser aceito e na nossa altura não era? Na nossa altura tínhamos Ser que levar... aceito, como assim? Tipo, meio que hoje em dia, tipo, hoje em Ser dia é ace- bullying. Ok. Quer dizer que é considerado já bullying gozar com Sim, gordos. era isso que eu queria dizer. Tipo, não Exato, é estás a dizer injusto. que é aceito gozar. Não é estás a- injusto para os gordinhos de antigamente, não é? Porque na altura, que se chamassem, diziam assim, Ei, Andrés bué da gordo. Eu dizia, vês bem. Yeah. Foda-se. Eu estava só bem, estás a ver? Passaste, não precisas dar multióticas. Porque olha, outra cena que eu agora lembrei-me, pá, na multióticas, o anúncio do Eusébio não foi o melhor anúncio de sempre? Não faço a menor ideia. Foi quando apareceu desconto igual à Não idade, faço a caralho. menor ideia. Mas sobre essa cena do O gordo... que é que tens a dizer? O que é que quer saber? Não é sobre o bullying. Porque há merdas que são bullying. Não é bullying. Eu acho Há que... merdas que tu fazias em criança que são bullying, Simão. Não me lembro assim... Sim, eu tive 1 ou 2 episódios que me lembro agora. Eu também tive 7 ou 10 ou 15, mas... Mas eu nunca fui muito dessas coisas. Mas a cena é, tipo, eu não ficava ofendido cada vez que as pessoas gozavam comigo. Ou gozavam entre aspas, tipo, basicamente constatavam factos do que eu era, estás a ver? Sim, eu acho Por isso que... para mim não me deixava nada incomodado e eu estava bastante tranquilo com Eu acho que tem um bocado a ver depois também com a maneira que tu levas, não é? A tua aceitação contigo próprio. E o exagero que há... Porque imagina, uma cena é dizer tipo, és gordo, ok, tipo, dizem hoje, depois dizem daqui a 2 meses, tipo, aquilo não te dói assim tanto. Eu acho que me diziam Agora, muitas vezes. mas se for tipo, imagina que é tipo mais uma perseguição, aí deve ser fedido. Porque tipo, toda a Mas gente que sabe é? que os gordinhos não És são gordo bons a fugir de e vaza. perseguições. E vaza, és gordo e vaza. Não, eu tipo... Não, mas tipo, o bullying acho que envolve consistência e... tipo, ser uma cena rotineira, pá. Eu achei e que, agressiva. por exemplo, no meu caso, quando havia pessoas que eu não tinha confiança e que chamavam gordo ou gozavam por outras merdas quaisquer, eu simplesmente virava-me para eles, estás a ver? Agora, se eles começassem a correr, era chato. Isso não é uma grande vantagem É. que os gordos têm. Tipo, na escola. Puta, Bem és que nós sempre tínhamos maior do corpinho que para eles, virar estás a ver? qualquer um, não é? É És isso. sempre maior do que eles, estás a Bem ver? que no Tipo, pior desse hipótese saltas para cima dele. E desapareceu. Acabou a brincadeira. Mas eu lembro quando era puto mesmo, tipo primária, Mas nunca o meu foi... ataque era morder. Ai, é Fortíssimo, meu. Ai, ó, bicho. Fortíssimo. Pô, olha, nessa cena, eu acho que o meu início de lutas na escola, pá, de confusões, era muito baseado numa cena errada, que era o wrestling. Ei, nós também tivemos esta panca aqui, foda-se. Tipo, não Apanhei vias- piolhos à pala dessa merda. E tínhamos ali uns colchões Este ali no... dia. Porquê? Apanhaste piolhos, puto. Tu. Agora não é possível. Agora não, caralho. Na altura tinha o cabelo grande, caralho. Sim, Tinha sim. pelo ombro, caralho. Mas isso vai sair. Isso Vai. sair para a net.
Mas o... Eu não sei se com 13 tinha o cabelo assim tão grande. Não me Só interessa, foi com mas vai 15, ser. 16. Mas o... Mas nós tínhamos... Depois apanhámos as excursões, tipo, na rua, estás a ver, ao pé do lixo. E íamos meter ali num spot que é a pirâmide. Nós chamamos aquilo de pirâmide. E pronto, era a nossa... Eu nunca vi essa merda. Nunca vi, estás a ver, porque na altura que isso estava a bater bué, eu não tinha TV cabo. Ok. Então, tipo, nunca via. Mas via o pessoal todo, os putos todos a fazer isso, os meus amigos e não sei o quê. Eles aprenderam. Então nós também fazíamos lá. E tirávamos para o chão e o caralho, não sei o quê. Depois houve um amigo meu que levou piolhos e é que toda a gente ficou corrida a piolhos. Puto, eram uns 8 lá. Tudo de cabelo rapado na semana a seguir. Yeah. Pá, tipo, imagina, eu lembro-me, bué, de ver e vibrava com aquela merda e eu acreditava que aquilo era real. E tu conheces o meu pai. Tipo, o meu pai, tipo, a vida Fazia toda... contigo? Tipo, não, o meu pai sempre foi aquele bacana, tipo... pá, dava-me baile. Eu acho que eu nunca levei a mal as brincadeiras que faziam comigo porque o meu pai, tipo, é gozão e ia brincando comigo em casa. Até o meu pai espigava-me de eu achar que aquilo era real. Mas eu não conseguia ver que aquilo não era verdadeiro. Pá, para mim aquilo era real. E Pá, outro quer dizer que dia- eles estavam a ser bons atores? Estás a ver? Outro dia eu estive a ver, pá. Não, eu acho que eu é que era muito ingênuo. Sim, sim, Eu também é que tens era essa bem vertente. ingênuo. Porque eu ficava fedido. Porque eu tinha um jogo para a Play, imagina, eu tripa leites por dia. Perdia o título. Eu Tu ia ias para a lá, Play, vai. um tarião. Era tipo, É Benfica tipo, perde. Era isso que eu ia dizer. Benfica perdeu. Agora é 50 a Mas eu 0. tinha aqui uma amiga nossa no grupo, que ela tipo era mesmo vidrada no John Cena. Então tipo, pá, qualquer coisa era John Cena para aqui, John Cena para ali. E depois eu lembro que eles vieram cá. Até, sabes que o John Cena é o Francisco Macau americano. Que chama. Os gajos vieram cá, ela foi lá, levou o cartaz. O John Cena é o Francisco Macau americano. É como o Zac Efron, é o... Esqueci-me do nome. Foda-se, STC, bem. Lourenço Ortigão, exatamente, o Pesca Nova. Isto são marcas. Eu vou falar que eu vou dizer marcas. Sim. É o Zac Efron é o Lourenço Ortigão americano também. E por falar em Lourenço, brancos com açúcar. Que era o Lourenço? Ele participou, que era a Matilde. Ah, o Lourenço Não, Ortigão não. participou, era o Rui, sim, era o Rui, Era o pá. Rui. E depois Era o ele, ele era a personagem principal, com a Sara não Sara sei quem. Matos, sim. Sara Matos. Que eu não me lembro do nome dela. A Sara Matos era... Não me lembro, mas lembro que ele era Não, o Rui. Matilde o era a Rui. Joana Duarte. Era o Rui, Não, era Matilde era a Matilde, Joana Duarte. era o Rui, o Flash e o Léo. Era a banda. Ai, E não. depois a Sara Matos Eu entrou para a lembro-me banda. do primeiro, era o Pipi, O Pipi e a Joana. A Joana. Ficou. Depois era o Simão e a Ana Luísa. Yeah. Depois era a Joana Que era a Duarte. Cláudia Vieira. Também. Grande Era a parte. Joana Duarte, eu já não me lembro do nome. É Matilde. Era Matilde. E o Tiago. Que era outro bacana que agora não sei o nome. Fica mal aqui dizer. Nem sei quem, nem estou a ver a cara desse bacana. sequer. Olhos azuis e queixo. Não me lembro. Mas tipo, acho que as personagens mais tipo, icónicas era o Dino. A Joana Duarte tinha o Manel, o irmão, que era o grafiter. Sim, E tinha sim. a Mariana Monteiro. Grafitar não é estragar. Não, Mariana Monte. Era a irmã deles. Era. Tinha cabelo bem curto. Margarida. Ah, era a Margarida, a Margarida. Mas esse aí eu já não acompanhei tanto, acho. Eu acompanhei. Eu era, lá está, eu era mais novo, pá. Eu era mais Pois novo. é. Sim, é com bois. O filme? Pipo também entra. Filme neste Eu Mas nunca o Pipo vi o também filme. entra no filme. Eu nunca o vi o Isaac filme. Alfaiate. O Isaac Alfaiate, pá. Também entrou. O Isaac Alfaiate é que foi o 13. Eu acho que a Joana Duarte foi o 4. Achas? Acho. Eu acho. O Isaac Alfaiate foi com quem? Que a Mafalda Matos. Que entrou no Big Brother. Agora. Ah, a loira. Não, Morena. Aos caracóis. Ah, não, isso foi depois então. Foi depois. Eu acho que não. É o que eu tenho quase certeza sei. que foi depois. Porque eu acho que a Joana Duarte apareceu primeiro do que ela. Eu acho que foi a seguir à Ana Luísa. Será que o Isaac Alfaiate foi o 4? Não sei. Mas pronto, mas deixa ver, puto, também papava novelas, lembro de uma grande novela. Mas isso eu ainda papo. Sim, mas pronto, eu não. Mas eu lembro de uma grande novela que via que era Anjo Selvagem. Grande mesmo, que durou 3 anos. Foda-se. sério? Sim, durou bué de tempo. E outra que me bateu bué. Trincas pingas o caralho. E acho- Lembro-me de outra que era Os Olhos de Água. Sofia Alves. Olhos de Água, yeah. Que era Que as era gêmeas gêmeas. que separaram-se em África, quando vieram da África para Portugal. Ei pá, não me lembro dessa história. Eu lembro. Mas lembro da música. E lembro quando tive aí uns tempos sem fazer nada, né? Sim. Já falamos sobre isso. Aquilo dava às 3 da manhã na TVI. Ok. Mas, E eu acho vi que outra ainda dá. vez, puto.
Acho que ainda dá, tipo, vai dando novela. Agora não sei se dá, mas acho que às vezes... E à tarde, às vezes puxam à tarde, tipo, uma novela antiga. Agora deve ter tipo Também, TVI+. há pouco tempo não sei deu se- aquela que a Alexandra Lencastre também fazia de gêmea, à tarde. Desculpa. Tipo, não estou a par. ela não fazia de gêmea à tarde. À tarde deu a novela. Mas ela era duas personagens que também eram gêmeas. Mas Essa não me lembro lembro. que ela, uma era casada com o Nuno Mendes Sá e outra era casada com o Virgílio Castelo, se eu não estou enganado. Bem, estou aqui Pá, com e eu- knowledge, eu estou com e knowledge de atores havia do bué caralho, pessoal vou-te a contar. da minha idade, que, muito influenciado pelos pais, né? Papavam bué novelas brasileiras, na altura a SIC, Time SIC, pois, Time TVI. TVI também. TVI. A minha avó Não é que havia era novelas uma brasileiras na página- TVI? Não, é isso? Então, estou a dizer que sou TVI também. Ah. Mas eu estou a dizer que havia pessoal que papava. Pensei influenciado que este podcast ia acabar, quando ainda vamos ter aqui a Cristina Ferreira. Mas o. Duvidas? Mas o. A Cristina Ferreira é uma menina que era capaz de comer uma bifaninha aqui connosco. Oh, preguinho, foda-se. Tu achas aqui? Não era? Era, É que era, é mais provável ter aqui a Cristina do que ter o Gosto. Mas o que é que eu ia dizer? Sobre o. Ah, me perdeste. A minha avó, quando eu era puta, a minha avó morava connosco e ela era papadora a 100% de novelas brasileiras. Mas isto porquê? Porque as primeiras novelas a aparecer em Portugal foram brasileiras, estás a ver? Sim, Então, a tu habituas-te escravizada. sempre. E a Gabriela, também é bem Eu conhecida. sou um grande conhecedor de novelas. Eu devia ser contratado. Eu não. Para quê? Para comentar, tipo... Mas já, tu és conhecedor daquelas que já passaram. Puto, tens que vão dar no futuro, eu não sei, não é? Puto, eu sou conhecedor de novelas, não sou vidente. Não é? Tinha aqui um tópico para fugir às novelas. Que eu preciso saber. Tu também tinhas umas Total 90 para jogar à bola e Não. outras só para pausar? Não. Só Eu tinha isso. Eu tinha umas umas... que eu usava na escola e depois assim, é para Por jogar. ídolo. Então espera aí que eu tenho que me descalçar. Não. Descalçava Eu era gastado tudo. comprei, onde é que eu comprei? Sapatolândia, nunca mais me esqueço. É isso. A antiga. Eu tinha... Mas era- a qual é que eram as tuas Total 90? Pá, as primeiras que eu tive já não era aquela original, que vinha com o 90 do lado. Já era uma só vinha aqui um 90 pequenino, uma Pois, pontinha. mas as minhas mais bem bonitas. antes destas. Era aquelas que tinham assim um tracinho aqui de lado, o Então- atacador era de lado. Que tinham tipo, imagina, a minha eram azuis e brancas. Sim. Eram brancas e depois tinham um traço assim azul. Sei, Yeah. sei. Essas foi antes daquelas que diziam 90 em bola, em círculo. Eu acho que essas até foi as que bateu mais, que era tipo vermelho e cinzento, tinhas Sim, dourado sim. e cinzento, tinhas bué da cor. Já. E tinhas, pá. vermelho via-se Eu bué. acho que, Vermelho tipo, e azul. Para a era nossa o que se quer. geração, Total 90 bateu bué, pá. Tu não bateu? Eu estava sempre para lutar com aquilo. Sim. Mas era estilo. Era. Era tipo Total 90 e depois punhas a meia para dentro da calça. E eu lembro-me de coisa com 19, 20 anos e conhecer alguém que usava ainda esse estilo. Não era eu? Não era tu. Que Não, mas mesmo. lá nos chips. Sim. Mas te imagina, também Portugal tem uma diferença para a Europa de 50 anos, não é? É o que dizem, ou Sim. 40 por causa da ditadura. Depois há mais 150 para os chipos, não é? Há essa diferença. Ok, mora lá. Percebes? Essas bandeiras. Tu hoje em dia vais com 190 aos chips e dizes, pá, isto agora a comprar carros novos, percebes? É um bocado isso. Acabadinho de seguir do stand. Estou a brincar, gosto muito dos chips e um dia vou ser presidente da junta dos chips. As pessoas ainda não estão a Faz par. por isso. Que eu não. Tu vais ser nosso contratado. Tu já sabes o projeto. O Sim, eu sei. que é que eu tenho mais aqui? Mas eu ia falar de outra coisa qualquer também. Mas Pá, olha, diz. tinha aqui um apontamento, não sei porque é que eu apontei isto. Pá, que eu lembro-me que com 10 anos eu já vestia roupa de 16. Espera, tenho que falar de um ponto. Desculpa. Diz-me. Sim, eu também vestia. Mas uma aventura, puto. Curtia, pá. Mas Foda-se. imagina, eu papei uma aventura, papei Clube das Chaves. Clube das Chaves. Inspector Inspector Max. Inspector Max ainda papava hoje em dia. sábado. Na boa. Sim, eu também. Já é muito cedo. Eu não tenho capacidade, só se ficar acordado até lá. Tipo, o meu sonho era um dia poder participar numa operação com o Jorge Mendes e o Jorge Sérgio Mendes. Calado. Adorava. O meu sonho era mais tipo. Era, estás no Dentro do laboratório com a Bárbara Norton Matos. Não, a minha cena era mesmo tipo, estava ali de chill. Imagina, E a outra, a jornalista. chegas cá fora, deck de Setúbal, não é? Sim. Fumar um cigarrinho, tu e o Kimbé. Fuma. Fuma. Anda cá. Max? Sim, é. Curtia. Não. Jorge, porque depois já não era inspetor Jorge Mendes. Jorge, onde é que é hoje? Pá, hoje nem é nada. Jorginho. Mas uma aventura também vibrei bué. Sim, E havia uma lá eu lembro-me de ver um episódio que me borrei todo, que era tipo.
Eu acho que era basicamente a falar sobre as condutas de água. Não as condutas, as... O Aqueduto das Águas Livres. Aqueduto, Que havia, tipo, supostamente um espírito. E que as pessoas também iam para lá e Mas sabes que mandavam, isso é inspirado numa história real. Sim, havia cenas que eram inspiradas. Pá, o Aqueduto das Águas... Mas, tipo, uma aventura era... Dava para cagares um bocado quando és Não dava, criança. quando era puta a ver aquele, foda-se, borrava-me todo. Que é? O que é que estás a rir? Não, partilha, agora quer saber. Estou-me a sentir gozado. Não, era mesmo. E Não, depois o não cão era isso. fugia sempre, aquele caracol ao caralho, o caracol estava sempre a fugir. Pá, não levei o filho da puta do caracol, pá, também vai dar um bocado nisto. Tem o Faial. Tem o Faial. Não é? Vai, o gajo mais bem preparado quem era? Era o João, que levava Era o o Faial. Yeah. Não é? Agora, pá, depois é tipo, imagina, vai o Chico, o gajo está mortais e o caralho. E depois vai o Pedro. Não é? Vai que no meio da aventura é preciso programar no PC. Vamos instalar o Windows 98. Então está aqui o Pedro. Era ridículo. As gêmeas, pá. Sim, As bem burras com a como ao caralho também, pá. Eu acho que a piada das loiras veio daí. A culpa é de quem escreveu aquela merda, pá. Porque que era ser pastonhões. eu já ouvi relatos de pessoas que leram os livros e as gêmeas Aí eu nunca li. nos livros não são burras, pá. São perspicazes. Ali não, pá. Era uma vergonha. Era uma vergonha. Mas estavas a, desculpa, aquilo dos 16. Com o... Epá, eu sentia bem que era tipo, eu quando era puto, eu lembro-me disto, pá. Deu ir a uma loja, sei, está um bocado triste, no metro da Alameda, comprar roupa e o senhor disse, esta se calhar fica-te bem. E eu vi na etiqueta 16, eu tinha pá aí 8, 9, 10, É pá, no isso eu máximo, não me lembro. a rasgar. Mas eu Fiquei lembro mesmo triste, pá. facilmente de... Por exemplo, eu só comprava roupa no CIA porque era a única loja que vendia A roupa. CIA apoia aos gordinhos. Eu na CIA viste um 22. Pois apoia, mas aquilo é largo. A CIA está aqui Aquilo é mão largo. dada. Agora já há uma nova que é... Puto, já foste ao Kiabi ou sei lá o quê. Que a Bi é francesa, para a primeira vez foi feito. Puto, Quer dizer, não sei se é francesa, eu mas tenho é França. 7XL, puto. Foda-se. puta Mas que é isso que a CIA faz, pá. A CIA, tipo, dá-te... Imagina, eu na Zara, de calças, visto um 42, na CIA é um 12, percebes? É que é tipo, Sim. o 42 Não, mas isso na tinha Zara essa- dá para 7 pessoas. Tu imagina eu, quando era... Eu vestia só roupa da CIA. E vestia aos 56, puto. Imagina lá. E é com isto, pá, vamos deixar assim um ambiente pesado. Vamos fechar com um ambiente pesadão. Não é pá, eu lembro-me de... Pá, olha, acho que para fechar tenho aqui um bom tópico. Para Então fechar. chuta, Já chuta. estamos, cá já passamos o tempo. Que era, crescemos os dois numa cidade. Quer dizer, Sim, tu mais do que eu, mas sim. mas tipo, foda-se, Massamá tem o ritmo de Foda-se, uma mas não cidade. compares Lisboa. É a mesma merda, tipo, tu tinhas que ir para a rua com a precaução, vem um carro, não sei o quê. Sim. Agora imagina, e tenta-me dizer se achavas que era melhor ser criança numa aldeia. Não digo uma aldeia, Mas uma aldeia... não digo pois. como aos Chepos que é bem isolado. Ok. Uma aldeia bem composta. Digo, tipo, uma aldeia que queres ir ao cinema é 20 minutos de carro, Sim. percebes? Olha, já... Sim, tipo as gafanhas. As gafanhas, já. Facilmente. Mas não era muito mais bacana? Eu acho que sim. Eu acho que sim também, pá. Eu vejo tipo... Eu acho que tem os seus Eu prós vejo e os primos contras, da pá. produção. Os primos da produção. Os primos da produção têm muito mais liberdade, Liberdade, que eu tinha. sim. Primeiro, uma coisa que eles fazem que eu não fazia, que é andar de bicicleta. Não, Não, isso morava eu num fazia. quarto andar sem elevador, não tinha bicicletas. Eu fazia. Havia uma bicicleta daquelas fixas que era para pendurar roupa. Mas... Também já tive uma dessas, mas com 20 anos. mas pá, imagina, não havia, sei lá, tipo, eu saía e ia tipo ao parque, ao pé de casa. Mas eu acredito que os meus pais ficassem um bocado com o cu na mão, não é? Claro, puto, Vem um carro, é que se imagina que um carro me batia, era um estrago do caralho, como o gajo foi o carro todo. E depois eu não tinha seguro contra terceiros. Os meus pais é que tinham que É que entrar. um caminhão desses devia de andar com seguro, cara. Depois era tirar os vidros do meu corpo, Era chato. recuperar o corpo da pessoa Mas que teve o acidente. eu lembro-me quando ia para os chips, quando era puto, o meu pai, tipo, apesar de eu não conhecer ninguém na altura, o meu pai não deixava-me querias? sempre... Não, era só Porque eras encaralhado invejoso. e... Porque eras Não, invejoso. muito antes disso. Era Eu vou para os aquela chips desde os 5 ou bicicleta, 6. aquela bicicleta permitia este podcast há 6 anos atrás. Sim. Mas eu lembro que quando nós íamos para lá, o meu pai dizia: aqui vocês estão à vontade, não precisam vir tipo às 10, porque eu lembro de vir para casa às 10. Tipo, não, Máximo, em Lisboa, máximos. em Lisboa, tipo, quando eu era puto, era tipo, ficou de noite, vais para casa. No verão, podes ficar até às 8, no inverno às 6 já estava lá. Eu não. Não havia cá dessas merdas. Eu tinha essa liberdade, mas não foi com, diria pai, com 14,
13 anos. Não, Eu só podia- comecei a sair até à meia-noite com 17, 16. pô. Não, tipo, eu quando... Mas isso é... Pá, meio que já é para outro tema, né? Sim, mas... Mas eu acho que eu comecei a sair, tipo, a não ter horas aos 16. Porque eu cheguei um dia, eu disse que ia chegar às 11, cheguei às 3 e o meu pai disse, isto são horas de chegar a casa. A partir de hoje não quer saber mais, faz o que tu quiseres. Eu levava 2 galhetas. Sim, não, mas foi aquela coisa do, E não estou-te a saía dizer mais. isto, mas é para fazeres o contrário. No dia a seguir cheguei às 6. Eu abri a porta, ele assim, o que é que eu te disse ontem? Então, vocês para eu fazer o que eu quisesse. Eu rio-me, ele riu-se e eu fui para a cama. Mas porquê? Porque eu era o único rapaz numa casa de Sim. raparigas, era diferente. E tipo, eu não fumava. Quando eu bebia e apanhava uma bedeira, contava em casa. Tipo, ou seja, Yeah, isso eu também- expunho eu aos também meus sempre fui podres. essa Eu expunho cena. aos meus podres. também Ou seja, contei sempre os meus pais sabiam que eu era parvo, mas havia ali um limite. Eras parvo, mas contavas tudo, então eu ficava menos preocupado. Não, tipo, imagina, não, pá, tu já me viste bêbado, não sou um bêbado que arranje confusão. Não, sim, sim. Sou um bêbado alegre, gosta de bailar, Sim. percebes? Depende. Mas às vezes arranjo confusão, mas todos temos um lado negro. Não. Tu tens o teu lado negro. Tu és um bêbado agressivo, tu já me bateste. Já me Mas eu deixas não sou chapadão na agressivo. cara. Mas isso foi por estupidez de ilusão. Tipo, amigo de és- merda. Tá bem. Mas és uma merda na mesma. É que não foi assim, puto. E fodeste, eu Não lembro- foi aqui. Foi Assim. assim, puto, fodeste-me os óculos todos, pá, arranhaste-me aqui na cana do nariz, percebes? Porque ias bazar. Oh puto, Não tá bem. fazia sentido, ficavas ali connosco. Imagina, ficava ali com vocês. Imagina, eu tinha que ponderar. O Simão vai ficar chateado comigo ou o seu João Batista vai ficar chateado Porquê comigo? que o João Batista ia ficar Então chateado? disse logo, não é para ficares lá a dormir. Eu não quero saber a que horas é que vais, mas vais para casa. Fica lá a dormir aos bandidos. Não fica. Ele não sabia que tu ficar. Ele não precisava de saber que tu ficaste lá a chegava dormir às até à uma da tarde. Não, vim almoçar. Meio que eu, tipo, eu Fiquei dormi acordado. no sótão, né? Lá nos chipos eu dormi no sótão, Pois, vocês então, sabiam. yeah. Eu Não depois ia só tinha saber que na chegar mesma. a casa de fininho, subir, descer outra vez. Yeah. Também bem. Estou não? fresquinho. Não, havia ali uma Depois cena à tarde a bater que era uma respeito. cesta. Ali há uma cena que é respeito. Mas, voltando um pouco atrás, pá, eu acho que eu não tive essa infância numa aldeia, mas eu gostava de dar essa hipótese, pá, um dia que Eu também seja curtia, pai, bem. curtia. Eu também curtia. Fugir um bocado da cidade. Dar Agora, uma eu infância que eu não tive, vá. agora tenho que escolher entre Tive, 7 gafanhas. Tenho que escolher Tinha- entre 7 gafanhas. Tinha uma vez por ano. Ganda Isso não é pão com gafanha? chouriço. Pois não. Pá, Santo António de Vagos, deixa aqui já o meu preço. Ganda pão com E chouriço. baratinho. Um e Não, meio. Caro. Não, baratinho. Caro, foda-se, claro que cara. nós para o ano vamos lá outra vez. Para o ano não, este ano já. Mas é isto, pá, para mim está fechado. pronto, Para mim está está fechado. fechadinho. Ficamos assim, pessoal, Bem, não se esqueçam, yeah. subscrevam o Subscribe. canal, comentem. Esta semana já houve mais comentários no Instagram. Foi Já? tudo da mesma pessoa, Sim, mas mas não deixar interessa. aqui o props. não interessa. Fábio, ganda tropa. Ganda tropa, pá, comentem, partilhem, porque essas merdas aumentam o algoritmo e dá jeito. Com gajos têm... Sim, principalmente likes e comentários, pá. Pá, comentários lá, partilhem com os vossos amigos. Mesmo pá, no Instagram, ponham na às vezes. story, façam o que vocês quiserem, mas pá, jurem, também não há, eu acho que ainda não há assim muita gente fora a ver o canal, tipo a ver os vídeos. Fora do nosso âmbito. Sim, tipo, fora do Pá, nosso os vídeos círculo. eu não sei. Porque não. Sim, não diz quem é, mas diz tipo, quem é. vá, pelo Instagram, tipo, não há muita gente fora para partilhar essa Já merda. está a E aparecer é o mais que é, pessoas. está feito. Tá Meu feito. menino, está Vá, fechado. toma. E o Patreon, É ajudar no Patreon, Por a para a pena- gente comprar um um euro- microfone, um euro e quê? que é para ter aqui Eu um nem sei. convidado. Querem convidados? Tem que ajudar. Está fechado. Que é para ajudar à festa. Senão.